Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos. Mais uma vez queremos te agradecer, meu Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Por mais um dia na tua santa presença, Senhor. Te agradecer, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, que peleja a cada dia por nós, os teus servos, pelas tuas servas, pela tua santa e amada igreja. Pai Santo, continua com as tuas mãos estendidas sobre nós, nos abençoando, Pai, com toda a sorte de bênçãos, tanto materiais como espirituais, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos firma na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus Altíssimo, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja, quando no abrir e fechar de olhos, estaremos contigo para sempre na glória. Deus Altíssimo, enquanto aguardamos, Senhor, este grande dia do arrebatamento da igreja, nós te pedimos, Senhor, nos corrobora com o poder do teu Espírito Santo, com a sabedoria do teu Espírito Santo, com a virtude, com a unção do teu Espírito Santo, para continuarmos pregando a tua palavra, fazendo a tua obra, desempenhando as obras que tu queres que façamos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo nome, dando frutos para a glória do teu santo nome, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Amém, amém e amém. Eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Hoje, no nosso culto, hoje domingo à noite, dia 28 de junho de 2020, tivemos a nossa escola bíblica dominical pela manhã e hoje à noite também o culto de adoração ao nome do Deus Altíssimo. Eu quero convidar a amada igreja para nós, neste momento, louvarmos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com o hino de número 186 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de
justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa querida. Terceira estrofe. Em Jesus eu farei proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor, seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final esta liça: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba dos céus a coroa que me dará Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero convidar a amada igreja para juntos meditarmos na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Versículo de número 18 em diante. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 18 em diante. Assim nos diz a palavra de Deus: Escutai, pois, vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Assim nos diz a palavra de Deus. Bem, meus queridos amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele estava aqui explicando para os discípulos a parábola do semeador. Mateus, capítulo de número 13, versículo 18 em diante. Nós vemos que a boa semente é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos mandou semear a palavra de Deus. A palavra de Deus é a preciosa semente. Nós muitas vezes ficamos preocupados quando vamos fazer uma plantação, de ter uma semente muito boa, de ter uma semente, digamos assim, que venha produzir, que venha desenvolver-se, uma árvore, tornar-se uma árvore frondosa, dar muitos frutos.
mas nós sabemos que além da semente ter que ser uma boa semente que venha a prosperar, a terra é também um fator que vai definir se esta semente vai se desenvolver e vai se tornar uma árvore e se vai dar muitos frutos. E o que Jesus está dizendo aqui é isto: a semente é a palavra de Deus. A semente semeada é a mesma para todos. A palavra de Deus foi trazida, o evangelho que Jesus trouxe, é a mesma semente para toda a humanidade. Mas porque tem pessoas que dão muito fruto, e outros dão pouco fruto, e outros até nenhum fruto. O versículo de número 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra de Deus e dá fruto, e um produz 100, outro produz 60 e outro 30. E nesse versículo 23, mesmo entre aquele que produziu fruto, ainda existiu uma diferenciação na proporção da produção do fruto. E um produziu 100, e outro 60, e outro 30. Então, queridos, o fator determinante que vai realmente ser preponderante para que nós venhamos a dar muito fruto é que o nosso coração seja uma boa terra, porque a semente, ela é maravilhosa. A semente é a preciosa palavra de Deus. A semente é a infalível, a inerrante palavra de Deus. A mensagem da salvação continua sendo a mesma. Deus não faz acepção de pessoas. Mas pastor, porque alguns vão dar muito fruto e outros não vão dar muito fruto, ou talvez até nem venham a dar frutos? É porque nós é que diremos se nós queremos realmente receber a palavra de Deus, receber com sinceridade no nosso coração. Os irmãos observem que quando Jesus disse aqui no versículo 18, escutai, pois, vós a parábola do semeador, ele disse assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, foi a semente que caiu à beira do caminho. Veio o maligno e logo arrebata o que foi semeado. Este é o que foi semeado ao pé ou à beira do caminho. Muitas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, mas não tem tempo para entender a palavra, não tem tempo para se dedicar à palavra de Deus. E o inimigo fica trabalhando para tirar a semente dos corações das pessoas. Nós vemos que existe uma batalha espiritual. De um lado, o Senhor Jesus Cristo querendo alcançar as vidas para a salvação. E do outro lado, o reino das trevas trabalhando para tirar as pessoas, afastar as pessoas do caminho dos céus. Nós devemos nos decidir de nos aproximar para Jesus, de termos tempo para Jesus, de termos tempo de meditar na sua palavra. E Jesus está falando isto, que alguém que ouviu a palavra do reino, mas não entende. Muitas vezes nós convidamos tantos irmãos, tantos amigos para ouvir a palavra, meditar na palavra de Deus, irmos a uma escola bíblica dominical, nos aprofundarmos na palavra de Deus, irmos a uma reunião de círculo de oração, orarmos, pedirmos a Deus mais entendimento do Senhor, mais a graça de Deus, mais a sabedoria de Deus para compreendermos a palavra. E não somente compreendermos, mas vimos também a obedecer a palavra de Deus. A palavra que também os irmãos ensinam, os servos de Deus, as servas de Deus ensinando a palavra de Deus nos cultos de oração, culto de doutrina, cultos evangelísticos. Queridos, tenhamos mais tempo para meditar na palavra de Deus. Nesses tempos que estamos passando agora, as mensagens sendo enviadas via online, são muitas pessoas que perdem muito tempo com outras informações na internet e não dedicam uma parte preciosa do seu tempo para meditar na palavra de Deus. E nós precisamos entender, compreender, dar lugar ao Espírito Santo para que sejamos fortalecidos, alimentados pela palavra do Senhor. Aqui nós temos ainda o versículo de número 20, diz: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende ou então se escandaliza.
Meus queridos, aqui está falando da semente que caiu sobre as pedras, e sobre os pedregais tinha pouca terra, ou seja, a raiz, a semente começou a se desenvolver, a semente começou a germinar, mas ela precisaria de mais terra para que a raiz tivesse mais profundidade, e a pouca quantidade de terra sobre as pedras não deixou que aquela semente se desenvolvesse e que a sua raiz se aprofundasse. E aqui, como diz o Senhor Jesus Cristo no versículo 20, né? Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Começa a se desenvolver, mas não tem raízes profundas. Meus amados irmãos, o nosso coração tem que ser uma terra boa, em que a palavra de Deus encontre lugar para se desenvolver, para ter raízes profundas, para que venha, na verdade, se tornar uma árvore frondosa. Para que uma árvore venha dar frutos, meus amados irmãos, ela necessita de algum tempo. Aquela pequena semente que começa a se desenvolver, começa a germinar, começa a ter raízes, começa depois a ter caule, folhas, galhos, folhas, flores, para depois vir a produzir o fruto. Algum tempo é necessário para que ela venha se desenvolver até chegar a dar fruto. E eu quero falar com vocês sobre isso nesta noite, que nós fomos chamados para dar frutos na presença de Deus. Então a semente da palavra de Deus precisa achar lugar na nossa vida para se desenvolver, se tornar uma árvore frondosa ao ponto de dar muito fruto para a glória de Deus. Continuando ainda, o versículo de número 22, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra de Deus e fica infrutífera. A semente que caiu entre espinhos, ela inicialmente começa a se desenvolver, a germinar, mas quando vai crescendo, ela vai sendo sufocada pelos espinhos, que não deixam que aquela semente se torne uma árvore frondosa. Os espinhos vão sufocando e tirando a vida daquela pequena semente que estava se desenvolvendo, se transformando em uma árvore. O Senhor Jesus disse: o que ouve a palavra e que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os cuidados deste mundo, as riquezas, o amor às riquezas, a Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si que é o mal, não é o fato de alguém ter um bom emprego, ter uma boa condição de vida, Deus ter abençoado a ele financeiramente, não é isto que é o mal. O mal é a pessoa colocar o seu coração nestas coisas, colocar o seu coração, o amor do dinheiro. Tem pessoas que amam tanto o dinheiro, que por causa do dinheiro e das riquezas, eles perdem os amigos, perdem os familiares, não amam a Deus. Muitos se tornam idólatras quanto ao dinheiro, avarentos quanto ao dinheiro. Então, essas riquezas, as pessoas às vezes dizem assim, tem a revista com os 10 homens mais ricos do mundo. O nosso objetivo não é esse, queridos. O nosso objetivo é sermos verdadeiramente usados por Deus, felizes aqui na terra com a nossa família, com os nossos familiares, com a igreja de Deus, levando a mensagem do reino de Deus, sendo prósperos não só na vida material, mas principalmente na vida espiritual, porque tudo nessa vida vai passar, o mundo passa e as suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que o homem, disse Jesus, dará em recompensa da sua própria alma? Sabemos que Deus cuida de nós, Ele a cada dia nos sustenta, Ele provê todas as coisas. Se você, se o seu amigo, se a amiga, se nós temos um emprego, uma boa condição financeira, graças a Deus por isso, foi Deus que deu tudo isso, mas acima de tudo, nós devemos lembrar do valor da nossa salvação. Como já citei que as palavras do Senhor Jesus Cristo, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E Jesus disse
que a semente que caiu entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Tem pessoas que até creem em Deus, que crê em Jesus, mas não tem tempo nem para meditar na palavra. Ele precisa ter uma grande produtividade, ele precisa cuidar das riquezas, cuidar dos bens materiais e esquece de quem nos deu tudo isso. Nós devemos amar não a riqueza em si, mas amarmos a Deus que nos dá todas as riquezas, amar ao Deus Todo-Poderoso que nos dá a vida, que nos dá as bênçãos. Às vezes as pessoas amam mais a bênção do que o Deus que nos dá a bênção. Devemos amar o Deus Altíssimo que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos materiais e espirituais em Cristo Jesus nosso Senhor. E termos tempo de meditar na palavra de Deus para dar muito fruto para a glória do Senhor Jesus. Meus queridos amados irmãos, então vem o versículo de número 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro produz 60 e outro 30. Aqui fala da boa terra, meus amados irmãos. Que o nosso coração seja boa terra. Uma determinada vez eu estava dando uma palestra para os adolescentes e falei desses 4 tipos de terra que é o nosso coração. E somos nós que vamos decidir que tipo de terra será o nosso coração. Precisamos decidir assim, Jesus, que o nosso coração seja a boa terra. Amém. Para receber a preciosa semente da palavra de Deus. Abrigar a tua palavra. A tua palavra achar em nós um terreno fértil para se desenvolver, para se tornar uma árvore frondosa e dar muitos frutos para a glória do Deus Altíssimo. E essa palavra, queridos, não é só para as crianças e adolescentes e jovens, não. São para os adultos, senhores, senhoras, anciãos, líderes, para todos aqueles que querem servir a Jesus. Meus amados irmãos, mas no versículo 23 ainda diz, é o que ouve e compreende a palavra, aquele que, a boa terra que deu lugar à palavra de Deus. Mas ainda assim há uma diferença na proporção de produção de frutos. E um produziu 100, e outro 60, e outro 30. Mesmo assim, queridos, nós devemos esforçar para cada dia dar muito fruto para a glória de Deus. Se nós formos observar o que Jesus nos diz em João, capítulo de número 15, Evangelho de João, capítulo de número 15, o Senhor Jesus diz primeiramente, João 15, versículo 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, qual é o segredo? Que um grão plantado multiplicar-se em 100, outro grão plantado da semente multiplicar-se em 60, e outro grão plantado multiplicar-se em 30. Qual o segredo de dar muito fruto? Da boa terra dá muito fruto. Qual o segredo de darmos muito fruto para a glória do Deus Altíssimo? O segredo, Jesus disse, aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E esse muito fruto para a glória de Deus é a vontade de Deus em nós. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Eu dou graças ao Deus Altíssimo, que a igreja do Deus Altíssimo continua dando muito fruto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Nós continuamos, eu fico observando essas situações difíceis que estão acontecendo no mundo, né? Essa pandemia em todo o mundo, generalizada, né? As dificuldades que enfrentamos, mas graças ao Deus Altíssimo, que a igreja do Senhor Jesus Cristo continua dando muito fruto para a glória de Deus. Amém. Pai, para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Espírito Santo de Deus. Estamos juntando o tesouro nos céus.
Meu querido irmão, minha querida irmã, não se deixe desanimar. Continue dando muito fruto para a glória do Senhor Jesus Cristo. Receba a cada dia mais e mais a unção que vem dos céus, a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas, que estejamos a cada dia revestidos do poder de Deus, da unção de Deus, da sabedoria de Deus, da virtude do Espírito Santo, para dar muito fruto para a glória do Deus Altíssimo. Nós, a Igreja de Deus, nós somos criados para louvor da glória do Senhor. Então, meus amados irmãos, este é o segredo. Jesus disse: quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque disse Jesus: sem mim nada podereis fazer. Neste mesmo capítulo, amados irmãos, ainda de João, capítulo de número 15, versículo de número 16. O mesmo capítulo, Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 16. Jesus diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Amém, irmãos? Neste versículo, nós temos aqui muitas bênçãos e promessas de Deus para nós. O tempo não vai dar para detalharmos todos os princípios que estão aqui nesse versículo, mas eu quero falar pelo menos de um. O versículo que ele diz assim, a parte que diz, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O fruto que é dado pela igreja, o fruto para a glória de Deus, é um fruto que permanece. E não somente permanece aqui na terra não, queridos. Este fruto vai continuar nos céus. Na nossa Bíblia, na palavra de Deus, está escrito que existe nos céus os livros. Em Apocalipse fala, e foi aberto os livros, o livro da vida, onde está escrito o nosso nome, o nome daqueles que têm aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e os outros livros foram abertos, o livro das obras. Meus irmãos, cada um de nós estamos praticando obras para o reino de Deus, para a glória de Deus. O Senhor Jesus disse: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. O galardão, que é a coroa que o Senhor tem para dar à sua igreja, é porque cada um de nós estamos dando muito fruto para a glória de Deus. Imagine quantas pessoas estão ao nosso redor precisando ouvir a palavra de Deus. E nós temos que dar fruto, falar do amor de Jesus, levar a mensagem do Evangelho, transmitir a mensagem que salva, que liberta, que transforma, que cura. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ainda digo mais aos irmãos, é consequência, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. As pessoas se preocupam às vezes com essa última parte, se preocupam logo com a finalidade, a fim de que tudo quanto em meu nome, disse Jesus, pedides ao Pai, Ele vos conceda. Mas por que Ele vai conceder? Porque a igreja está dando fruto para a glória do Deus Altíssimo. Nós não estamos fazendo nada para a glória do nosso nome. Não é para que nós venhamos a aparecer. Eu fico até com os irmãos, eu vejo os irmãos dando testemunhos, eu fico alegre de ver o testemunho da amada igreja, dos amados irmãos, falando das maravilhas do Senhor a cada dia, com imensa alegria. Quem vê a igreja testificando com tamanha alegria, tamanho gozo no Espírito Santo, diz assim: esse povo não está passando por luta não, não está passando por prova não, estamos passando por lutas e provas sim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que não pode faltar no povo de Deus é a fé no nome do Deus Altíssimo. Para agradar a Deus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, irmãos, vamos crer no nome de Jesus, vamos estar enxertados na videira que é Jesus, vamos dar muito fruto para a glória de Deus, que o nosso coração também seja a boa terra, que recebeu a preciosa semente da palavra de Deus. Vamos deixar que essa preciosa semente ache lugar em nossas vidas, seja
se desenvolva, se torne uma árvore frondosa, que dê muito fruto para a glória do Deus Altíssimo e que o nosso fruto permaneça em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. A fim de que tudo quanto pedirmos ao nosso Deus, ao nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja concedido para a glória de Deus Pai e bem-estar da igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Que nós continuemos esforçando a dar muito fruto para a glória de Deus. Vamos procurar guardar a palavra, como eu disse de manhã, não somente ouvir a palavra, não somente dizer assim, eu guardei no sentido de a lição que foi ensinada, a mensagem que foi pregada, não somente guardar no sentido de lembrar que um dia foi pregada essa mensagem, mas guardar no sentido de esconder no coração, como disse o salmista, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, e vamos colocar em prática aquilo que nós temos recebido do Senhor Jesus Cristo, vamos colocar em prática a palavra de Deus que foi a cada dia tem sido ensinada, nos trazida para nós através da instrução do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, nos dê mais da sua graça, da unção do Espírito Santo, uma semana de paz, de bênção, de vitória, na presença do Deus Altíssimo, para todo o povo de Deus. Que o Deus Altíssimo continue com as mãos estendidas, derramando sobre nós as copiosas bênçãos, olhando para nós com seu olhar de misericórdia, porque a palavra do Senhor nos ensina que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e as misericórdias do Deus Altíssimo não têm fim. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Jesus.